Fim de jogo no Beira-Rio, Internacional e Corinthians empatam. E empata, olha só que novidade. Corinthians e Internacional empata. Que novidade. Por que eu estou enfatizando isso? A gente vai chegar lá. Antes, né, de entrar no assunto, primeiro quero agradecer todo mundo aí, né, no sentido da paciência, né, por conta da qualidade do áudio e tudo mais, da imagem, porque eu estou editando pelo celular. Obrigado pela paciência. Gratidão para quem está enviando Pix e tudo mais que está ajudando, ou com valeu, muito obrigado. Gratidão mesmo. E deixa o seu like, se inscreve no canal, né? Se puder, quiser fortalecer com Pix ou valeu, é bem-vindo. E vamos falar do jogo. Cara, é inacreditável. E vocês vão ver no react que eu vou postar, que eu já falo assim, né? Como que me irrita você chegar ali nos minutinhos finais do jogo, ficar naquela de segurar a bola, sabe? Ficar prendendo a bola ali como se tivesse já garantido o resultado, principalmente quando você tá ganhando de 1-0 apenas. Isso já me irrita muito. E o Corinthians claramente fez isso a partir do momento que o Romero entra, não tô falando que a culpa é do Romero, mas a partir do momento que o Romero entra ali, né, começa realmente a ser aquele time para tentar catimbar e segurar um pouquinho mais a bola lá na frente, para tentar realmente segurar o placar. Eu já tô puta, eu tô mais puta que essa cadeira que fica fazendo barulho. Mas vamos lá, tentar não perder o raciocínio. Se no jogo eu não sei nem por onde começar, vamos lá. Todo jogo entre Corinthians e Internacional nos últimos, sei lá, na última década, sei lá, todo jogo Corinthians e Internacional empate. Todo jogo. A gente já está cansado de saber disso. Tem coisas que a gente tem, como é que eu posso dizer? Existem as estatísticas, certo? Para isso, não significa que sempre vai acontecer o que está ali nas estatísticas, mas dos últimos confrontos entre Corinthians e Internacional, quantas vezes não houve empate? Quantas vezes de 1-1 ou 2-2, principalmente 2-2, né? Inúmeras vezes nos últimos anos. Então, assim, se você vai enfrentar um Internacional, no mínimo, tanto o torcedor já fica naquela, cara, pô, será mais um empate contra o Inter? E outra, quantas vezes esse empate não aconteceu no final do jogo? Quem não se lembra naquele Corinthians e Internacional, quando aconteceu aquele negócio do Rafael Ramos lá, empatou o jogo, 2-2, no outro que o Juliano faz gol lá também, os caras empatam no finalzinho, às vezes o Corinthians abre até 2-0 contra o Inter e consegue tomar um empate. Na Neoquímica Arena, no passado, o Corinthians vencendo o jogo, toma empate do Internacional no finalzinho. Quantas vezes isso não aconteceu? Então, tipo assim, se você olhar, é algo que vem acontecendo nos últimos anos. Então, o que você tem que abrir a cabeça para isso? Que, tipo, mano, é uma coisa que tá acontecendo com frequência e a gente não pode deixar isso acontecer de novo. E aí, se eu falei que eu particularmente não acho que foi pênalti, mas ao mesmo tempo que eu acho que não foi pênalti, é o lance do Kaká. É o lance do Kaká. Então, assim, você dá brecha. Dá brecha. E aí, vamos lá. Se no jogo contra o Flamengo eu falei que seria mau caratismo colocar a culpa no Dorival, porque o Corinthians fez um bom primeiro tempo, a atitude do Yuri Alberto, a irresponsabilidade do Yuri Alberto apagou o que foi o Corinthians contra o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, e aí quando chega o segundo tempo ele tem que fazer as alterações dele. Obviamente que quando começa a ter que fazer as alterações, você vai olhar o Corinthians, que não é um baita de um time, que é um time razoável quando tem o seu elenco todo à disposição. Então, quando você tem esse time razoável, aí você começa a trocar as peças, você vê que quem vai entrar é Thales Magno, quem vai entrar é Romero, quem vai entrar sei lá, é Rian, entendeu? Tipo, comparado ao time do Flamengo, que começa a sair os caras, entra Jorginho, os caras tem Pedro, né? Nem entrou no jogo, mas né, tipo, De La Cruz, o nível de diferença ali do, né, Arrascaeta, o nível de diferença de elenco, né, de elenco, tinha, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aí beleza. Então, o meu ponto de vista ali não dava para culpar o Dorival, né, e olha que eu não defendo o Dorival, eu não sou passar pano pro Dorival, eu falo que o Dorival não tem a cara do Corinthians, mas eu acho que a gente tem que ser justo, né, em falar quando o cara tem responsabilidade e quando o cara não tem responsabilidade.
E nesse jogo, eu acho que o Corinthians, né, não vou colocar a culpa totalmente no Dorival, não vou, mas eu acho que ele tem culpa. E o porquê? O porquê? Primeiro, vamos lá. Quando você vê a escalação do time, você já começa a falar assim, cara, o Hugo Bota, faz tempo que o cara não joga e ele vai jogar esse jogo. E de ala, o Andileri como lateral barra zagueiro, né? E o Hugo Bota de ala. Mas aí você fala assim, mas cadê o Matheus Bidu? O Matheus Bidu ficou no banco, à disposição. Acho, o Matheus Bidu até entrou depois, acho que entrou bem? Não acho, mas enfim, mas se o Matheus Bidu tá à disposição, por que ele não jogou? E aí, eu também não acho que o Hugo Bota fez uma partida ruim, muito pelo contrário, acho que ele fez uma partida decente. Mas aí, qual o sentido? Entendi, eu não consigo entender. Pô, o Corinthians tá jogando de segunda, de domingo a quarta, domingo a quarta? Mano, a Copa do Brasil agora é só no final do ano. E aí fica parecendo que o Corinthians tá com um calendário cheíssimo, que aí tem que ficar fazendo o quê? Controle de carga? O que é? Que não dá pra jogar? Não dá pra jogar. Nem você olha os outros times, os caras jogam quarta e joga domingo praticamente com o mesmo time, só o Corinthians. Além de, beleza, a gente já sabe que tem vários jogadores do departamento médico. Vários jogadores importantes. E aí, quando aqueles que não são. Aqueles que são importantes, mas que não estão lesionados, também não conseguem jogar de quarta a domingo, que seja, ou de domingo a domingo? Olha, beleza. Aí, no início do jogo, o Internacional, melhor do que o Corinthians, começa pressionando o Corinthians ali, que chega até a assustar um pouco, fala assim, cara, não é possível, será que o Corinthians não vai conseguir jogar? Só que isso dura os primeiros minutos ali, depois o Corinthians toma conta do jogo. Começa a jogar bem, e o Corinthians com o Rian, com o Ranieri, e o Breno Bidon tomando conta do meio campo do Corinthians, né? Gostei da partida do Breno Bidon ali. Mateuzinho. Enfim, a gente tem um Kaká, que já tinha tomado um amarelo, né? O Gustavo Henrique sólido ali, sendo zagueiro central, Andileri dando conta do recado, e o Corinthians bem, e num lance ali em específico, o Mateuzinho faz um cruzamento na cabeça do Guinegão, que tá com uma aura, né? Que era pra gente estar aqui elogiando o Guinegão o tempo todo falando dele, porque ele é um menino jovem, mas que já tem postura, né, de jogador grande, no sentido de saber o que fazer com a bola em vários momentos, no momento que tem que atacar, no momento que tem que fazer o pivô, no momento que tem que parar a jogada, analisar e tocar a bola. Gosto disso no Guinegão, e a gente poderia estar falando dele aqui, né? Eu já estava até pensando, assim, cara, a cada gol que o Guinegão faz com a camisa do Corinthians, né, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupada. Por quê? Gente, ignora, eu nem sei se está saindo no som, mas provavelmente está o barulho dessa cadeira insuportável, mas ignorem. Que eu tava falando do Guinegão, né? Ao mesmo tempo que eu fico feliz com a cada gol dele com a camisa do Corinthians, eu fico preocupada porque a gente conhece a diretoria do Corinthians, então assim, a cada gol do Guinegão com a camisa do Corinthians, eu fico pensando que logo mais a diretoria do Corinthians vai estar vendendo ele por uma Coca-Cola e 2 coxinhas, sabe? Porque a gente conhece a diretoria do Corinthians, né? Então eu gostaria de estar mais te falando sobre isso do que o jogo em si. Aí beleza. Aí o Kaká, que já estava amarelado, que já não faz sentido. O Tchoca fez uma partida boa, uma partida decente contra o Flamengo, e aí no jogo seguinte o Tchoca é banco. Aí eu não quero. É que eu tô falando do Matheus Bidu, do Tchoca, por exemplo, que tipo, cara, tá poupando pro quê exatamente? O próximo jogo também não é jogo do Campeonato Brasileiro. A pontuação nesse jogo contra o Internacional não é tão importante quanto a do próximo jogo. Tá poupando por quê? Qual sentido? Se vir com esse papo de controle de carga, não faz sentido, cara, não faz sentido. Enfim, aí o Kaká toma amarelo, e aí nitidamente o Kaká já no jogo, você vê que ele fica podado, né, no sentido de um receio de fazer falta, porque obviamente a gente conhece como é o Kaká, então ele poderia tomar um amarelo e ser expulso, então ele fica naquela, mas segura um pouquinho mais. Aí beleza, aí vai pro intervalo, você imagina, pô, ele vai tirar o Kaká, né? É zagueiro, amarelado. É o Kaká, não é só ser zagueiro, é o Kaká, amarelado. Ele volta com o Kaká. Ele volta com o Kaká. Aí você acha que vai ficar tranquilo? Não, não vai ficar tranquilo. No final do jogo, pênalti pro Internacional. Eu falei do gol? Falei, né, do gol do Guinegão. Teve o segundo gol do Hugo Bota, né, que fez o gol ali, mas estava impedido.
traçou a linha ali daquele jeito, mas sendo honesto, aparentemente parece realmente que ele estava impedido. Pelo menos hoje a gente teve a notícia que no ano que vem vai ter o VAR semiautomático, né? Finalmente, para a gente parar de discutir esse lance. Teve o gol do Internacional que foi anulado, e aí um detalhe também, né? Bem anulado, tá na regra, né? O jogador atrapalha, estava impedido e atrapalha o Hugo, porém, entretanto, todavia, não elimina o fato de que é inacreditável os caras deixar o Oscar Romero, né, um meia ali, sozinho em frente à pequena área. É inacreditável isso. Inacreditável. E tanto que eu não sei, eu acho que nem foi uma jogada ensaiada, os caras devem ter visto ali na hora. Assim, olha, o cara livre ali, vou tocar pra ele, tocou, num lance que era falta pro Inter, né, tocou e ele vai e faz o gol. E aí o Corinthians, de novo, tem aquela mais sorte do que juízo. Só que aí o que eu falo? O que eu cheguei a falar no React, vocês, quem assiste aí vai perceber. Que é incrível como o Corinthians, né? Não adianta a gente ter mais sorte que juízo quando é em relação aos outros times, se o inimigo do Corinthians é ele mesmo. Quem fez o Corinthians tomar um empate? O Kaká, o Corinthians, porque era só dar um chutão, sabe? De novo, não acho que foi pênalti, mas tipo, dá pra compreender da forma que foi ali, dá pra compreender. E aí, o que é pior, cara, é tipo assim, é ficar segurando essa bendita bola, toda vez ficar achando que ganha jogo. Quando que o Corinthians faz isso e dá certo, mano? De, sei lá, tá com 35 minutos, 40 minutos do segundo tempo e tá ganhando de 1-0 e acha que prender ali a bola, ficar fazendo cera, ficar caindo, chamando falta, vai funcionar. Quantas vezes isso deu certo? É o Corinthians, caramba. É o Corinthians. Quantas vezes não dá certo? Não aprende nunca, cara. Não aprende nunca. E isso não é só de Dorival, não. É todo treinador, cara. Com o Ramon era a mesma coisa. Com o Dorival, com quem quer que seja. Sempre a mesma coisa, mano. Sempre a mesma coisa de tentar, faz um golzinho, acha que tá tudo certo. E aí, beleza, vai lá e toma um empate. É inacreditável. E, de novo, inacreditável contra o Internacional, cara. O histórico tava aí. O histórico tem todo jogo. Corinthians Internacional empate, mano. Todo jogo. Aí o Dorival ficou puto lá, foi expulso e tal, não sei o que, né? Mas é inacreditável, velho. É inacreditável. No momento que o Corinthians estava ganhando, já tava aqui, tipo, cara, faltam 12 jogos pro término do Campeonato Brasileiro, né? Se o Corinthians conseguisse essa vitória contra o Inter, que ia ser importante fora de casa, mais 4 vitórias e um empate, né? A gente já conseguiria respirar, ficar tranquilo, porque praticamente o Corinthians se salvaria do rebaixamento. Tava indo a 32 pontos, né? Agora tá com 30 pontos aí, mas oh, meu Deus, mano. Meu Deus, que sacrifício, cara. E o problema é que, tipo assim, você vê o Corinthians e esse empate com o Internacional seria bom se o time ganhasse dentro de casa. Só que aqui tá, o Corinthians não ganha fora e não ganha dentro de casa, que é o pior, né? É o pior. Então, assim, preocupa, cara. Eu não sei vocês. Deixa eu até olhar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, deixa eu dar uma atualizada aqui. Mas no momento o Corinthians estaciona com 30 pontos, pelo menos saiu da casa dos 20, né? Tá com 29 ali. Mas o Santos ainda joga hoje. Fica à frente do próprio Internacional, né? Mas, cara, o primeiro time que tá na zona de rebaixamento é o Juventude com 23 pontos. Ai, sinceramente, gente. Sinceramente, Ai, mano, é desanimador, cara. É desanimador. Aí o que eu tava falando, né, que, tipo, do jogo passado, na minha cabeça, não tinha como colocar a culpa no Dorival, aí nessa, aí eu não sei, eu acredito que tenha sido o treinador que fala para os jogadores, vamos prender a bola. Acredito, porque assim, o Romero, na hora que ele foi entrar, de novo, gente, cara, você vai falar alguma coisa do Romero, tem gente que simplesmente acha que você tá pegando cara para Cristo, ou algo do tipo. Mas vamos lá, partindo do princípio que na hora que chama o Romero para ele entrar, e aí ele recebe orientação, e o Romero entra em campo e começa a prender a bola, começa a chamar falta, né? Ele e o Vitinho ali, principalmente, né? Começam a fazer isso, né? Chamar falta. Me parece ser o quê? Uma orientação do treinador, da comissão técnica. Então, assim, se é uma orientação da comissão técnica, e aí eu coloco a culpa na orientação da comissão técnica, que simplesmente acha que o jogo tá ganho.
Simplesmente, acho que eu tô ganhando. Aí ele vai chegar na coletiva e vai reclamar da arbitragem e vai tirar a responsabilidade todinha de cima dele mesmo, né? Enfim, eu queria tava até esperando esse pós-jogo aqui para falar de outras questões da política do clube, mas se eu falar também vai ficar um vídeo comprido. Mas tem jogador, gente, que simplesmente não dá para vestir a camisa do Corinthians, né? Não dá. Enfim, esse foi o pós-jogo. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser, puder fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda demais. Tá fixado no primeiros comentários. E, novamente, gratidão aí pela força que vocês têm dado. É nóis. Respeito às minas. Corinthians.